Educação Física, né, a nossa disciplina, unidade 2, tópico 2. Então, agora vamos falar um pouquinho das tendências, né? Primeiro, então, a tendência higienista. De quando? 1850, tá? Então, já tinha essa ideia, mas foi desenvolvida principalmente a partir de 1900, tá? 1889 em diante, né? Mas alguns registros, alguns estudos dizem que a partir de 1900, ok? Promovia asepsia social, preocupação com a limpeza corporal, eugenia. Somente aulas práticas. Tema saúde abordado indiretamente. Visão biologicista e individualista de saúde, tá? Então, aqui tem, né, uma organização sobre isso. Oi, pode falar. Professor, uma dúvida acho eu que bem pertinente sobre essa questão aí que nós estamos nesse sentido agora. Entrava a questão racial, que era separado, alguma coisa assim, tinha alguma coisa a ver também junto? Tem alguma coisa em relação a... Pode falar. Tinha essa questão dos colégios, né, que eram separados, era, na verdade, tudo, pelo menos, principalmente americanizado, falando, era tudo bem separado, né? Entrava. Sim. No Brasil também tinha muito sobre essa questão também? A questão racial indiretamente, né, mas fala muito sobre a questão social, tá? E aí a gente pode pensar também na questão racial, porque era algo pertinente na época, né, mais ainda do que hoje em relação às classes sociais, né? Então, mais negros pobres e mais ricos brancos, nesse sentido, pode ser que sim, tá? Mas o livro fala e o conteúdo fala diretamente de classes sociais, tá? Então, vamos seguir aqui. Tendência higienista, eugênica, né? Finalidade, melhoria das funções orgânicas, formação das qualidades motoras, procedimentos. Então, vem da ginástica alemã, vem da cultura da escola alemã de educação física, né? E valores, atitudes e normas. Obediência, respeito à autoridade, submissão, tá? Aqui tem uma foto que mostra um pouquinho, tá, de como era. Aqui um tipo de exercício, tá? Fiz algumas colocações, pessoal, do que tem no livro de vocês, tá? Que é interessante vocês observarem. Então, é bem o que o Maicon falou. Principalmente, uma das coisas que preocupava como país, né? As classes sociais mais ricas, tá? Então, uma época de liberalismo, tá? Em relação à economia. Então, havia uma diferenciação de classes muito grande, ok? E as metrópoles estavam em crescimento, tá? Então, foi um período de grande expansão, principalmente expansão civil. O que acontece? Na época, essa expansão civil causou muitos problemas sanitários, tá? Em que sentido? Não se tinha condições sanitárias para oferecer para todos, tá? Então, famílias mais pobres, com menos condições, né, ou até, de alguma forma, pode entrar essa questão racial também, foram retiradas, né, de locais em desenvolvimento e colocadas de lado. O que acontece? Você não tem acesso, né, a uma condição sanitária básica, há maior chance de desenvolvimento de doenças, tá? Se a gente for pensar, a gente está passando uma pandemia, a maior pandemia até então, né, pelo que eu tenho de informação, gripe espanhola, tá? Que foi mais ou menos nessa época. Então, de uma forma geral, a educação física da época, ela não foge do contexto do Brasil, e o Brasil, de uma forma geral, ela não foge do contexto do mundo, né? Então, mesmo lá atrás, quando não tínhamos essa globalização de hoje, a gente não pode, né, distorcer e dizer que o Brasil era uma bolha, que a educação física era uma bolha que não fazia parte. Tudo faz parte da sociedade e reflete o que era a sociedade na época, tá? Então, basicamente, era isso. Era a preocupação com a saúde, mas tinha essa preocupação de classes sociais, né? Então, havia a exclusão dos mais pobres, e essa exclusão deixava algumas pessoas, algumas famílias, muitas famílias, numa condição sanitária ruim, né? Não tinha saneamento básico, o que hoje faz parte da maior parte da população, né? Hoje a maior parte da população tem acesso, na época não se tinha, e havia um desenvolvimento muito grande de doenças infecciosas, né? Contagiosas. E aí,
acaba que essa preocupação higienista, ela não é só a beleza do negócio, né? Dizer, tá todo mundo bonitinho, vamos cuidar da saúde, né? Enfim, até eu falei na aula passada, uma das coisas da educação física higienista era a preocupação com o sistema público de saúde, né? Por quê? Pessoas que se movimentam mais, hoje em dia é comprovado, vai se gastar menos com a saúde lá na frente. Isso acho que todo mundo sabe. De uma forma geral, você gasta mais com exercício físico, com atividade, você vai gastar menos com saúde. Né? Então, essa é a beleza da coisa. Mas aí o lado obscuro, nesse sentido, é isso que eu falei, então, toda essa parte negativa, né? Então, existia exclusão, enfim, a gente tem que observar sempre os dois lados da coisa, tá? Basicamente, então, educação física e higienista a gente pode trazer em cima desse conceito, ok? Isso até 1930. A partir de 1930, tá? E aí não dá para dizer, 1930 acabou, 1931 começou. Não, é algo que se transforma ao longo do tempo. Talvez a tendência militarista já vinha um pouquinho antes, mas então ela começou a ser uma, como fala, tendência, né? Então é como se fosse o viés principal. Tá? O viés principal a partir desse momento. Não que a higienista tenha ficado totalmente de lado, tá? Então, o período militarista ocorreu entre 1930 e 1945. Se eu falo muito rápido, eu comecei a ver meus vídeos que eu posto, eu acho que às vezes eu falo muito rápido. Vocês me xingam, escrevem ali, dizem assim, professor, fala mais devagar. Preparar alunos saudáveis através de exercícios militares para representar o Brasil em futuras guerras. Somente aulas práticas, então igual de antes, né? Antes também só tinha prática, continua só aula prática. Tema da saúde abordado indiretamente. Então, a questão da saúde e aula prática se manteve, as outras coisas vão mudando um pouquinho. Tendência militarista, finalidades, preparar alunos para a guerra, procedimentos. Então, agora entram alguns procedimentos bem úteis até hoje, né? Então, ginástica geral, se a gente for pensar na ginástica geral, ginástica escolar, né? Quem já trabalha em escola, quem já leu, quem já olhou a BNCC sabe que é ginástica geral, né? Ginástica para condicionamento físico, enfim, ginástica corporal, tem alguns nomezinhos específicos que aparecem, né? Polichinelo, abdominal, flexão de braço, corrida, defesa pessoal, hoje em dia entra em lutas, instruções militares e ginásticas, tá? Tudo isso de cima, hoje em dia, é ginástica, né? Instruções militares já não faz parte do currículo no momento. A gente sabe que tem uma tendência de volta de escolas militares, existem escolas militares, que também, eventualmente, pode ter hoje em dia, tá? Então, é isso, mostra um pouquinho aqui, né, do que eles estavam fazendo, ok? Militarista tem a mesma foto, inclusive, da anterior, tá? Algumas colocações que eu fiz aqui, que estão no livro de vocês, tá? Então, 1930 a 1945, 1930 é um período pré-Segunda Guerra Mundial, ok? Então, foi esse entremeio, fim da Primeira Guerra Mundial, né, 1919, até o início da Segunda Guerra Mundial, é um período de muita tensão, né, mundial, porque termina uma guerra, e aí havia um crescimento muito grande do fascismo e do nazismo, né, na Europa, então principalmente com a figura da Alemanha, ok? E mesmo que não havia essa globalização, como eu falei antes, existem rumores internacionais, né? Existe o contato entre as nações, e o que acontece? O Brasil visualizou essa questão militarista, né? A necessidade nessa época. Então, havia essa necessidade de preparar jovens, ok? Que estivessem prontos para ir para a guerra, para combater, tá? Para a defesa da pátria. Então, além desse trabalho físico, também se trabalhava muito a questão do nacionalismo, né? Em defender a pátria, o respeito à bandeira. Tá? Então, também começou nesse sentido nessa época, porque tinha tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial. Okay? Na verdade, com as guerras, enfim, que estavam acontecendo pelo mundo, com as tendências de guerra, né? Enfim, e que depois foi até o final da Segunda Guerra Mundial, onde ali, né, já começa a mudar um pouquinho depois da Segunda Guerra. Então, a partir de 1945, tá, bate também com o fim da era Getúlio Vargas no Brasil, tá, e aí fim da Segunda Guerra Mundial, entra a tendência pedagogicista.
Tá? Essa tendência, se a gente for observar ela é viva até hoje. É evidente que mudou muita coisa, né? Mas ela é uma tendência que, se a gente fosse observar hoje, ela briga com a próxima que a gente vai ver. Então, ela ainda existe até hoje. Terminou em 64 por uma ou outra razão, mas ela sempre esteve presente a partir de 1945. Tá? Talvez de uma forma mais leve entre 64 e os anos 90, mas que voltou com tudo. Então, a gente pode fazer esse paralelo, tá? Tendência pedagogicista. Concretiza-se a ideia da educação física para além da prática instrutiva, passando-se a considerar as relações sociais e o convívio entre alunos e professores como forma de educação e bem-estar social. A prática de ginástica, dança, esporte eram meios de educação, como estratégias capazes à aceitação dos jovens, às regras de convívio democrático e de preparar as novas gerações para o altruísmo, o culto às riquezas nacionais. Ok? Então, aqui, o que a gente pode observar? Né? Não é o final, né? Porque se a gente for pensar numa tendência militarista, hoje em dia a gente vê menos, né? Mas na época que eu fui para a escola, a próxima, que é a competitivista, tá? E a militarista eram muito presentes ainda, né? Mesmo que a pedagogicista, ela cada vez ela ganha mais espaço. Então, ela é uma tendência que foi crescendo ao longo do tempo. Tá? O que eu fiz de anotação que é importante aqui para vocês, que tem no livro? Então, na pedagogicista, a educação física, tá? Ela passa a ser um centro importante da escola. Se vocês já estiveram dentro de uma escola, tá? E aí eu falo por experiência própria, eu dou aula, hoje eu estou com o 8º e 9º ano à distância, tá? No início do ano passado tinha 4º e 5º anos presencial, né, até março. É uma diferença, né? E aí tinha a prof da turma lá, engraçada, amiga, minha amiga, né? A gente tinha relação boa com os outros profs também. Ela dizia que ela odiava todos os profs de educação física. Por quê? O prof de educação física, principalmente para os pequenos, ele é um herói. O prof ou a prof é um herói, é uma heroína, sabe? É aquela pessoa que vai te tirar daquela coisa chata que é português e matemática. Você está lá sentado numa classe o dia inteiro vendo número, vendo letra, né? Às vezes faz uma experiênciazinha ali em ciências, tem uma aulinha de arte, mas é sempre sentado, né? Uma ou outra atividade os profs fazem de pé, vão para o parquinho, ok? Mas a educação física é quem salva, né? E na tendência pedagogicista nessa época, ela começou a ser um centro vivo. Então, as crianças, né, os jovens começaram a ver, pô, que legal que é esse negócio. Tá? E aí começou a se desenvolver outras coisas para além do movimento pelo movimento. E aí começa a desenvolver um pouco de esporte, né? Começam a se desenvolver as bandas escolares, tá? E aí isso também tem a ver com a questão militarista, né? Aquela coisa de regras, né, de culto à bandeira, né, mas ele vem numa situação mais liberal no sentido de sociedade, né, então mais social, mais aberto, mais criativo, tá? E também os desfiles, né, bandas e desfiles, ok? Importante, antes a gente viu só aula prática, agora nós começamos a ter teoria, ok? Então, na tendência pedagogicista, o professor começa a explicar o porquê. Não só você vai fazer por quê, né? Então, começa a ter a questão da reflexão, o que a gente sabe hoje em dia que é muito importante, é refletir sobre aquilo que a gente faz, né? Teoria e prática, reflexão e ação e reprodução, ok? Na verdade, só reproduzir não é o suficiente, né? Tem que refletir para fazer ação, ok? E o lado negativo, então, né, segundo o conteúdo, é o início do culto ao corpo em relação ao consumismo, né? O que é o consumismo? O teu corpo é bonito, eu quero o teu corpo igual ao seu. Tá? Então, as pessoas começaram a ver que isso já estava no período militarista, né, que os homens precisavam se mostrar fortes, né, mas era uma questão mais masculina, os homens precisavam se mostrar fortes porque assim eles se mostravam que estavam prontos para a guerra. E aí a beleza, né, dos corpos já começava a fazer sentido. Aqui é de uma forma menos
militar nacional como demonstração, e sim mais uma forma individual. Então, faço mais exercício, eu sou mais bonito, eu sou mais saudável, tá? E aí as pessoas querem ter esse corpo, sem pensar tanto na questão da saúde, né? Como aos olhos, né? Então, essa questão mais, enfim, tá? Acho que deu para entender, tá? Mais ou menos isso da pedagogicista, o lado totalmente positivo e também o lado negativo. E aí vamos para a última aqui na análise do conteúdo, tá? A educação física competitivista. Essa é muito simples de entender porque o nome já entrega, né? Os meios de comunicação fizeram o esporte presente em todos os cantos do planeta. Transformou-se em mercadoria, capacidade de produzir lucros. Aumento do interesse no esporte de alto nível como forma de autopromoção do país. Tá? A educação física passou a ser compreendida como a área responsável pelo estudo e ensino do esporte. Objetivo: formar atletas. Conteúdo: esportes. Metodologia: treinamento técnico. Pessoal, aqui, né, eu acho que a grande maioria de vocês, até os mais jovens da turma, viveram essa educação física na escola. Né? O professor é um treinador, o aluno é um atleta. Tá? Então, por mais que nós já tenhamos tido uma certa liberdade na educação física, né, basicamente era jogo, através do quê? De esporte. E não fugia muito disso. Né? Se a gente for pensar na nossa formação, não fugia muito disso. E, conversando com alguns professores da faculdade, eu comecei a faculdade em 2007, terminei em 2014. Já peguei um período muito pedagógico, mas na formação. Na sala de aula, em 2007 a 2010, ainda estavam os profs formados lá nos anos 90. E o que um professor nos anos 80, 70, 80, 90, principalmente 80 e 90, né, trazendo para a educação física da região, a primeira turma na Serra Gaúcha foi 84, 85, algo assim, na UFS, tá? O que esses caras aprenderam na faculdade? Aprenderam esporte. Eles eram dentro da faculdade como se a gente não estivesse tendo essa aula aqui agora. Tá? A gente não estivesse discutindo. A gente estava lá na pista de atletismo correndo. Ok? Quem ficasse em último era o pior aluno. Não é quem sabe mais. É quem consegue fazer melhor. O corpo importava. Entendeu? Então, os profs que foram formados nos anos 80, início dos anos 90 ali, ainda reproduziam na escola esse tipo de conteúdo. O que eu tinha na escola? Futebol, futsal, vôlei, basquete, atletismo. Prova de atletismo. Correr o máximo de voltas na quadra em 12 minutos. Nós treinava para isso. Basquete, tinha jogo e tal. Quem acertar mais cestas de basquete ganha mais pontos. Gente, não tinha discussão nenhuma na minha aula. Eu estou falando de 8ª série, primeiro ano do ensino médio, 2002, 2003, 20 anos atrás. Tá? Não tinha nada de ludicidade do que eu faço hoje. Os profs estavam errados? Não, era outra formação. Ok? E a gente usa muito esporte na escola ainda. Todos vocês que vão para a escola vão usar, principalmente a partir do 6º ano. Eu uso muito. Né? A minha base hoje é esportiva para 8º e 9º ano, ok? Mas a discussão ela está muito além apenas da prática. Mas a gente não pode esquecer também que nós somos a única atividade prática de fato de movimento geral do corpo, né? A gente precisa botar essa gurizada a jogar bola, jogar vôlei, jogar basquete também. A gente não pode dizer, vou ficar só na sala estudando. Não, a maior parte do tempo é lá jogando mesmo, mas com método, né? Com metodologia, pensando como, por quê. Tá? Então, uma contextualização um pouquinho sobre isso. O que eu anotei aqui do período competitivista, tá? Ele vem em que momento? 1964, golpe militar no Brasil, época do regime militar. O esporte ele começa a ser uma ferramenta do Estado, ok? Ferramenta do Estado mostrada como força, tá? E aí eu falei, não foi na aula de vocês. Numa outra aula, a gente contextualizou o filme Rocky 4, vocês já devem ter visto, né? O pessoal que é mais velho via na Globo nos anos 90 todo dia.
mas talvez quem goste tenha assistido os filmes do Rocky. O Rocky 4 mostra muito a força, a disputa de força durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. A Rússia mostrando a ciência, né, aquela ciência própria, que eles, o homem cada vez mais forte, eles tinham um medidor de força, né, na época o socialismo em alta lá na Rússia, e os americanos mostrando método, né, os americanos, então o Rocky ele ia treinar dentro de um frigorífico, ele corria atrás de uma galinha e tal, então duas coisas totalmente diferentes e que se combatia, né, e se a gente for pensar nesse sentido, o Brasil começou a querer mostrar força a partir do esporte também, quando viu que o esporte ele dava audiência, né? E aí também é uma forma de mostrar força do seu regime regime público no Brasil, né? Na época do regime militar, enfim, eles queriam mostrar força também a partir disso, assim como os americanos queriam mostrar a força do capitalismo a partir dos métodos, do dinheiro, enfim, né, o homem forte, o consumismo americano, e os soviéticos, os russos, queriam mostrar que o socialismo era forte porque eles tinham acesso, né, eles criavam ciência para eles, e se descobriu muito doping depois, enfim, então mais ou menos fazendo um contexto disso, tá? Rocky 4 é muito legal. Esporte em foco, já falei. A educação... aí que tá, pessoal. A educação física, ela se torna um produto do esporte, já falei sobre isso. Né? Se a gente for pensar a educação física nessa época, e até bem pouco tempo atrás, ela é um produto do esporte. O esporte é que pauta a educação física escolar. Okay? Professor técnico, aluno atleta. Primeira a quarta série, né? Até ali 10, 11 anos, jogos e brincadeiras. Quinto, oitavo, esporte, gesto técnico, qualidade na técnica do movimento. Então, essa é a base escolar dessa época. Ok? Aí tem uma fotinha de um time de futsal. Professor. Pode falar. Deixa eu só interromper a gravação. Só seguindo essa questão